Musicatessen Despertador. Salve, salve amigas e amigos do Musicatessen, eu sou Eduardo Osório e está começando agora mais um Musicatessen Despertador. É o nosso podcast com lançamentos da música nacional. E neste 8º episódio a gente traz 8 lançamentos, 8 discos lançados em abril de 2021. Lembrando a vocês, o nosso contato aqui do Musicatessen é o canal musicatessen@gmail.com e pelas redes sociais, Facebook e também Instagram, tu tem acesso aos conteúdos que a gente produz para além dos podcasts. E tu também consegue por lá acesso ao Clube do Musicatessen. Pelo Benfeitoria, tu acessa a nossa proposta de assinatura aqui do podcast, com vantagens especiais para cada categoria. Tem as categorias lá equivalente ao valor, tem uma contrapartida que a gente oferece para vocês e assim tu ajuda o Musicatessen a seguir produzindo conteúdo sobre música e também divulgando o melhor da nossa música independente nacional, além, claro, de falar sobre música, música do passado, música do presente, e falar sobre música é sempre importante e necessário. Mas vamos dar sequência aqui ao episódio do Despertador, já falando do primeiro lançamento que a gente apresenta para vocês, que é um lançamento despertador meio retrospecto também. Retrospecto é o nosso podcast aqui do Musicatessen que fala de músicas do passado, né? A gente volta 50 anos no tempo, faz um bate-papo sobre os discos lançados há 50 anos. E esse primeiro lançamento que eu trago para vocês, lançado no dia 16 de abril de 2021, tem uma carinha de retrospecto, porque é um disco inédito, lançado pelo grande Nelson Coelho de Castro, Umbigos Modernos. É um disco que foi lançado agora, dia 16 de abril de 2021, mas foi gravado em 1988 e estava lá guardadinho, esperando o melhor momento para sair, e saiu justamente quando o Nelson coloca toda a sua obra disponível agora nas plataformas de streaming, algo que até então a gente não conseguia ouvir o Nelson nas plataformas de streaming, era necessário ter o disco para ouvir, algo que agora facilita muito o acesso a pessoas que não conhecem o trabalho do Nelson, esse grande cantautor gaúcho. Mas eu pedi pro Nelson falar com a gente e explicar um pouco sobre como que foi que surgiu ou que ele resgatou, enfim, essas gravações lá dos anos 80, virada dos 80 para os 90, para lançar agora, em 16 de abril de 2021, junto com toda a sua obra já lançada em disco agora nas plataformas de streaming. Conta pra gente aí, Nelson Coelho de Castro, e seja bem-vindo ao Despertador. Foi assim, em 2020, agora o ano passado, o Luciano Melo, compositor, grande amigo, se dispôs carinhosamente a subir todos os meus discos para as plataformas. Ele ficou sabendo que eu não tinha os discos lá, disse: pai, eu coloco as músicas para ti lá. Então, enquanto o Luciano Melo estava colocando esses discos lá, e também o trabalho de fotografia das capas, que ficou a cargo do Patrick Tedesco também, que fez essa parte da digitalização e essas coisas mais que tem os protocolos que as plataformas exigem, né? E eu durante a quarentena, achei umas fitas que eu tinha, algumas fitas com músicas escondidas. E aí mostrei pro Luciano: olha, tem essas músicas aqui também. E ele disse: pá, tu tá com um disco novo aí, inédito. É um disco feito no passado, feito lá em 88. Ele disse pra mim, né, como se fosse um regalo enviado do passado, né? Aí a gente reuniu, tinha umas 10, 15 músicas, mas no final, assim, as que estavam em melhor qualidade e aptas a uma masterização. Quem fez a masterização foi o Marcos Abreu, e deixou elas com um verniz e as camadas sonoras tratadas, ficou muito bonito, né? E ficamos subindo, aproveitando a oportunidade de subir os discos para as plataformas, ter um disco novo, né?
Esse disco, então, recebeu o mesmo nome de um provável disco que saía naquela época, lá em 1978, 89, que é Umbigos Modernos. Então ele recebeu esse mesmo nome, Umbigos Modernos, que é o nome de uma das canções. Foi assim, foi uma relação que, efeito dominó, uma coisa levou a outra. Então estamos aí com um disco Umbigos Modernos, 33 anos depois. E espero que o pessoal goste, porque o disco tem assim o Hagenstein, né? O senhor Hagenstein da época, o espírito da época, o grão da voz, o estilo de música da época, e os textos são todas, a maioria são canções cronistas, quer dizer, músicas que são crônicas daquele momento, tempo das diretas, nós estamos saindo da ditadura nesse período. Então as músicas sublinham todas essas cenas, assim, as músicas, né? Só tem uma que tem um pouco fora, um pouco disso, que é uma canção mais romântica e tal, mas quase todas as outras músicas, elas têm essa relação de cronistas. Espero que vocês gostem. Guetos sobre guetos acham entender o rumo do sumo da vida, e da estética da arte e da estética da fome. E o final do século só quer dizer o final do século para outro século. Apenas um taxeiro é muito mais do que um sábio, do que todos estes para-sábios em suas camas dormindo a ideia de revolução. Táxis e praxes. Maravilha, a gente ouviu aí um trecho da faixa título desse disco do Nelson Coelho de Castro, Umbigos Modernos, uma faixa, aqui a gente ouviu um trechinho, mas eu recomendo que tu vá até a playlist do Despertador, que é a faixa que está representando esse disco lá na nossa playlist, e dali tu consegue ir pro disco e ouvir o disco na íntegra, que está sensacional, e essa é uma faixa que, vejam bem, foi composta lá no final dos anos 80 e vem hoje como um soco na cara ou um soco na barriga da gente, um soco no estômago, agora em pleno ano de 2021. Grande Nelson Coelho de Castro, muito obrigado também, Nelson, pela tua atenção aqui com Musicatessen, em contar um pouquinho pra gente sobre como que foi esse processo. A gente dá sequência ainda pelo Rio Grande do Sul, agora com um cantautor da nova geração. Thiago Ramil lançou ao longo de abril de 2021 4 EPs. Ele foi lançando um EP a cada semana e na última semana de abril, no dia 29 de abril, ele lançou o disco que é integrado por esses 4 EPs. O nome do disco, O Sol Marca o Andar do Tempo e a Imensidão do Universo Todo Dia. Então ele foi lançando esses EPs com 3, 4 músicas e no final lançou o disco completo, o disco que tem participações especiais, como as participações de Tayan Martins e também da Pamela Amaro, e a faixa que eu vou destacar para vocês aqui é um dos singles desse disco, que tem a participação da Pamela Amaro. Vai rodar um trechinho para vocês de Manequim. Olhei nos olhos, vi a frustração de quem ostenta tantas marcas, mas passa ali parado no nobre salão. Esse é um trechinho só de Manequim, música do Thiago Ramil, que tá no disco O Sol Marca o Andar do Tempo e a Imensidão do Universo Todo Dia, lançado agora dia 29 de abril, mais uma indicação aqui do Despertador. E agora de pronto a gente vai para Bahia falar do primeiro disco da cantora, compositora, atriz e poeta Carine Narciso. No dia 9 de abril ela lançou Laroie nas Quebrada. O que chama a atenção de pronto no trabalho da Carine Narciso, é claro, é a potência da voz dela e da personalidade que ela coloca no seu trabalho. A Carine foi finalista do Slam Pandemia Poética em 2020 e, segundo o que ela mesmo diz, esse disco, Laroie nas Quebrada, revela a força e a potência de Exu, que é palavra, voz, movimento e ação. Então, para a gente ouvir um trechinho do que a Carine Narciso está nos apresentando nesse disco, ela que sempre teve contato com a cultura negra, tanto na fala quanto na expressão corporal, solta uma delas aí para ficar com aquela vontade de ir atrás do trabalho
da Karine Narciso. Bote som no grave incenso do bom, vela acesa até pra iluminar o que quer. Amanhecer na cama com você, enquanto não amanhece a gente cafuné. Preto, eu tô ligada que tu tem o som, sorri, me encara, sei o que tu quer. Diz que sou tua linda e se ajeita no chão, me chama de canto e diz que o amor é bom só pra eu fazer café. Esse então um trechinho de Desenrola, que é uma faixa do disco Laroienas Quebrada, da Karine Narciso. E agora a gente chega em São Paulo para mais um disco de estreia, só que agora é da Sofia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo. Esse é o nome do grupo e é também o nome do disco auto-intitulado, um disco relativamente curto, com quase 23 minutos, não chega a 23 minutos de duração, mas são canções pop muito interessantes. Esse disco foi produzido pela artista carioca Ana Frango Elétrico, foi lançado pelo selo Risco e está disponível nas plataformas de streaming com essas 9 faixas que são todas autorais e inéditas. O tempo que eu perdi anotando o ritmo do pisca-alerta, tentando decifrar quantas vezes o semáforo pisca até fechar. A quantidade de metros que faz uma roda ser gigante. E a gente ouviu aí um trechinho de Pop Cabecinha, uma das faixas do disco Sofia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo, disco auto-intitulado, e essa música também tá lá para tu ouvir na íntegra na playlist do Despertador 2021. A gente segue por São Paulo, mas agora muda um pouco de ritmo, muda um pouco no gênero musical, a gente vai pro samba. Vamos falar do trio Gato com Fome, que lançou seu terceiro trabalho, seu terceiro disco, chamado Sedento, disco autoral, lançado no dia 9 de abril, mas quem vai falar pra gente sobre esse disco não sou eu, é o próprio Cadu Ribeiro, um dos integrantes do trio Gato com Fome. O trio Gato com Fome nasceu em 2006 e a primeira apresentação do trio foi na cidade de Guarujá, aqui no litoral paulista. A gente já fazia parte de um outro conjunto que se desfez no começo do ano de 2006, e quando pintou essa oportunidade, esse convite para tocar nesse bar em Guarujá, a gente imaginou que a gente poderia, nessa formação mais enxuta, né, só eu, meu irmão, que é o Gregory Andrés, e o Renato, que toca violão de 7 cordas, meu irmão toca cavaquinho. A gente achou que essa formação bem enxuta, regional, assim, né, de cavaquinho, violão e pandeiro, poderia funcionar. Afinal, o bar era muito intimista, assim, né? E a gente foi muito despretensiosamente, né? O grupo não tinha nem nome. E a gente fez essa primeira apresentação e foi muito legal. E aí teve o convite para a gente voltar a se apresentar. E isso virou uma temporada. E aí a coisa começou a ganhar corpo. A gente se batizou com o nome de Trio Gato com Fome, que sempre gerou, né, muita curiosidade em cima do nome, e a gente tem até a versão não oficial, que é a de que fome é a fome de samba, fome de música, e de que gato é porque a gente é bonito mesmo, então a gente queria botar esse nome, segundo nossas mães, né? Mas a versão oficial é de que a gente, quando começou a tocar junto, os três gostavam muito de uma música que estava num CD do programa MPB Especial, que era um programa da TV Cultura, que depois virou o programa Ensaio, do grande Fernando Faro. E no começo da década de 70, entre 74 e 75, alguns desses programas, né, que era o MPB Especial, viraram essa série de discos, né, de CDs que foram lançados no início dos anos 2000. E tinha um desses programas, era com o Germano Matias. E ele cantava essa música, que a gente conhecia como Gato com Fome, né? No disco estava lá Gato com Fome. E quando a gente foi gravar o nosso primeiro CD, a gente queria muito gravar essa música, e a gente foi pesquisar a gravação original, tal, e a gente descobriu que essa música não se chama Gato com Fome, ela se chama Bacharel de Gafieira, que a gente acabou gravando do nosso primeiro disco. Mas o nome do trio acabou ficando Gato com Fome. Vou pra gafieira, fecho o olho e passo a mão. Gato quando está com fome, come até sabão. Gato quando está com fome, come até sabão.
sabão. Comigo! Quando eu brigo com a nega, não me apego. Isso foi em 2011, né? Esse primeiro trabalho. Depois, em 2015, a gente lançou o nosso segundo disco, que se chama Em Busca dos Sambas de Raul Torres, que já foi em cima do projeto, né, em cima do repertório desse compositor, que é um paulista aqui de Botucatu, com o qual a gente foi, né, com esse disco a gente foi indicado ao Prêmio da Música Brasileira. Então foi um disco muito importante para a gente, teve um reconhecimento cultural assim muito grande. E a partir de 2018 a gente começou a trabalhar nesse nosso disco mais recente agora, que é o terceiro, já com a ideia de fazer um disco todo autoral. Então a gente começou a compor, a gente já tinha algumas composições, né? Mas começou a explorar mais esse lado autoral e foi reunindo esse repertório, chegando nessas 11 faixas que estão no disco, isso no ano de 2018. E aí no finalzinho do ano de 2018 a gente entrou em estúdio para começar os trabalhos de gravação. Esse trabalho teve que ser interrompido porque o estúdio acabou mudando de endereço, então a gente teve um pequeno recesso aí, retomou em março, abril de 2019, e durante esse ano a gente gravou, mixou, masterizou o disco, que ficou pronto no início de 2020. A gente começou a programar esse lançamento do disco, né? E aí foi quando a gente lançou alguns singles antes do lançamento oficial do disco, né, completo. E nesse momento, nesse meio do caminho aí, a pandemia se instaurou no Brasil e acabou adiando esse lançamento, né, que veio só agora. Mas é um disco que a gente, além do trabalho autoral, né, de todas as composições serem nossas, a gente também assina a direção musical e os arranjos. Então foi um processo diferente dos outros primeiros discos, né, que a gente contou com a direção musical do Milton Mori, que é um grande músico e arranjador aqui de São Paulo, instrumentista, toca bandolim, violão e muitos instrumentos, e a gente assumiu, né, essa parte da direção, dos arranjos. Então foi um trabalho também que foi uma grande experimentação para a gente, né, fazer todo esse processo pela primeira vez, e a gente teve o prazer de contar com muitos músicos, parceiros, e com a participação especial do João Cavalcante, do Carlinhos Vergueiro, que são figuras muito importantes para a música brasileira, né? O João Cavalcante da nossa geração, um cara que está despontando, na verdade não, né? Ele já está aí no cenário há muito tempo, mas cada vez com reconhecimento maior, né? Um cara que era de um conjunto do Casuarina, que é um conjunto muito importante, mas que foi para a carreira solo e é um artista imenso. E o Carlinhos Vergueiro, que é um dos grandes nomes da música brasileira, né? Parceiro de todos praticamente, né? O cara que é parceiro do Chico Buarque, é parceiro do Paulo César Pinheiro, enfim, a lista é imensa, e a gente teve essa honra de contar com a participação dele e de compor ao lado dele também, né? Hoje a gente tem a sorte e orgulho de falar que somos parceiros do grande Carlinhos Vergueiro. Então, um disco que traz toda a nossa irreverência, né, toda a nossa devoção ao samba, que a gente espera que as pessoas que ouçam o disco possam sentir, né, toda essa energia que a gente colocou, né, toda essa entrega que a gente colocou nas composições, nas gravações, que isso possa ser assimilado pelo público. Se alguém me perguntar como eu desejo morrer, sambando responderei, sambando a uma multidão de corações. E aí a gente ouviu um trechinho de Responderei Sambando, que é uma das faixas do álbum Sedento, do trio Gato com Fome, e a gente ouviu aí também um pouco da história desse grupo, um pouco da história do álbum com o Cadu Ribeiro que toca o pandeiro, canta também no disco, o trio, os três cantam, e isso é uma das características que fazem também o trio ser bastante interessante. E o disco Sedento, então, disponível nas plataformas desde o dia 9 de abril. Responderei Sambando é a faixa também que está lá na playlist do Despertador 2021, para que tu possa conferir e pular para o disco e para o trabalho deles, se assim tu quiser. Agora a gente vai um pouquinho mais para o sul, chega no Paraná, para falar de outro trabalho de estreia. A gente já falou aqui de alguns trabalhos de estreia e a gente está falando agora
da Brinsan Chalá, que lançou Respeito no dia 25 de abril de 2021. A Brinsan é filha do Francisco Inchalá, que foi um revolucionário da Guiné-Bissau, fez parte dos quadros responsáveis pela independência do país lá em 1974. E aí, quando ele veio para o Brasil, ele fundou o Movimento Negro Unificador em Curitiba. E aí a Brinsan, filha do Francisco Inchalá, carrega toda essa ancestralidade africana junto consigo e lançou Respeito, esse disco com 8 canções, em que ela canta em crioulo e em balanta, que são idiomas lá da Guiné-Bissau, numa mistura de afrobeats com o kuduro angolano, também o afro house. Esse disco contou com produtores da Nigéria e de Angola, que a Brinsan convidou para fazer essa produção do disco, e ela ainda tem um clipe muito interessante, que é da faixa título, que é a segunda música do álbum. Nessa faixa ela faz referência à riqueza, à beleza, às coisas boas e leves da vida das mulheres negras. Então é com essa faixa título que a gente apresenta um trechinho para vocês aqui no Despertador. Respeito, 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 me trata direito. Meu som tem efeito, tem efeito, tem efeito. Respeito, 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 me trata direito. Meu som Esse é um trechinho de Respeito, faixa do disco de mesmo nome, primeiro disco da Brinsan Inchalá. E agora a gente vai para Minas Gerais para falar de outro álbum de estreia agora do cantautor mineiro Fernando Mascarenhas, que lançou Desperto. Desperto fazendo um trocadilho aí, porque ele escreve D-I-Z perto, né? Desperto. Um disco que traz influências da MPB ao jazz, passando lá por Beatles, Beach Boys e esse rock sessentista. São 14 faixas no disco, é um disco mais longo, com quase 50 minutos de duração. Saiu no dia 30 de abril, no finzinho do mês de abril, mas integrou aqui a nossa seleção de 8 lançamentos de abril de 2021 para vocês. E agora vocês vão conhecer um pouquinho do que o Fernando está trazendo nesse álbum, para ver se aí aguça a tua vontade de conhecer mais o trabalho dele. E o que dói aqui é muito mais que a falta que eu sinto do seu beijo. Esse é um trechinho de Bilhete, que é a faixa que tá no disco Desperto, primeiro álbum do Fernando Mascarenhas. E para finalizar o nosso Despertador, a gente traz um trabalho do Rio de Janeiro. E é o disco Teoria da Terra Plena, do Lucas Vasconcelos. Esse é o novo álbum dele e tem a ver com as experiências que ele viveu nos últimos 4 anos. Isso porque ele morava, numa área urbana e se mudou para a região rural na Serra Fluminense, em Petrópolis. Então a parte lírica do disco exalta exatamente o bucólico como um verdadeiro lugar de criação e liberdade, longe da loucura dos centros urbanos, onde o Lucas viveu por tanto tempo, se mudando agora para a região rural e trazendo essa influência desse ambiente para a sua música. Então a gente vai ouvir um trechinho desse trabalho agora. O contorno das nuvens que vejo do alto, longe de tudo, é algum tipo de mensagem que o seu coração me manda e as formas que elas formam. E esse é um trechinho de O Contorno das Nuvens, uma das faixas do disco Teoria da Terra Plena, álbum do Lucas Vasconcelos, saiu no dia 9 de abril de 2021 e encerra aqui as 8 indicações do Musicatessen Despertador. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado deste Despertador com 8 lançamentos da música nacional. Tem para todos os gostos, tem até música que foi composta lá nos anos 80, do nosso grande Nelson Coelho de Castro, e lançada só agora. Então vocês podem, a partir aqui do podcast, também ir procurar a nossa playlist,
Despertador 2021, que tem lá tudo que já passou aqui pelo Despertador em 2021 e, claro, também esses 8 discos que estão aqui representados têm suas faixas representando lá, né, na playlist. E daí vocês podem ir também atrás do álbum e de outros discos desses artistas que a gente traz por aqui. Fiquem ligados nas redes sociais, a gente também está fazendo as lives, conversando com alguns desses artistas e conversando com outras pessoas do mundo da música para falar sobre coisas interessantes e efemérides importantes que acontecem ao longo de 2021. E fiquem ligados nos nossos podcasts. Em seguida tem mais novidade, mais conteúdo, mais podcast legal para quem gosta de música. Eu vou me despedindo por aqui e obrigado pela atenção e companhia de todos vocês. Tá certo?